Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. Desde o início do ano, o Brasil vive um drama que há tempos não vivia, o avanço do sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, a preocupação em relação ao crescimento da doença se dá pela possibilidade da perda do certificado de eliminação de sarampo, concedida ao Brasil pela Organização Pan-Americana de Saúde, o OMS, em 2016. Bom, e para falar sobre isso, eu estou aqui com a presença do nosso convidado Emanuel Nunes, que é coordenador de enfermagem da Faculdade Anhanguera, aqui de Campinas, interior de São Paulo. Emanuel, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, para esclarecer, né, sobre essa doença que voltou ao país, né? Exatamente, eu que agradeço e aproveito o ensejo para dizer que essa pauta é muito importante. Então, como você disse, desde 1994 estava erradicada a doença no país e, principalmente pelo motivo da não vacinação, isso retornou. Para você ter uma noção, de 2010 a 2017, pela vacinação eficaz em todo o mundo, reduziu 80% na mortalidade de crianças, né, com sarampo. Porém, em 2017, teve 110 mil casos no Brasil como um todo. E a grande pergunta é, por que as pessoas não estão vacinando? É isso que eu ia te perguntar. De quem é a culpa do negócio? Ok. Vamos lá. Em 98, um pesquisador britânico chamado Andrew Wakefield, ele publicou uma pesquisa numa revista muito importante de Londres, chamada Lancet. O estudo dele foi comprovado depois com vários outros estudos que esse estudo não tinha nenhum fundamento. Era o que a gente chama na ciência de viés. Tinha muito vieses e era uma pesquisa quase que fraudulenta. Mas o que aconteceu? A pesquisa associou a vacina do sarampo com autismo. E a partir daí, como essa revista era de alto impacto, as pessoas tiveram acesso a esse estudo e imediatamente imaginaram, bom, se eu vacinar minha criança, ela vai ter autismo. E aí começou um movimento anti-vacina. Então nasceu na Europa e nos Estados Unidos o movimento anti-vacina. E esse movimento anti-vacina, ele vem ganhando espaço, infelizmente, e também está chegando aqui no Brasil. Então essa é uma das explicações, o porquê que as pessoas estão deixando de vacinar. O autismo não se dá assim, a pessoa já nasce com autismo, pelo que eu conheço, não é isso? Sim, tem várias, vamos dizer assim, várias possibilidades, né? Tem vários estudos ainda tentando entender, exato, mas nada a ver com a vacina. A vacina não vai interferir na genética da criança, não tem como. De forma alguma. Né? A vacina, eu estou aqui, você está aqui, porque nós somos vacinados. Né? Não faz sentido não vacinar uma criança. Então esse foi o grande impacto. Eu sou de 75, então, fui vacinado. Exatamente. Tô no meio aí. Depois de 63, as pessoas estão imunes. Né? Mas e aí começou em 2010, que você falou, aí que começaram a parar de... não tem uma data específica, mas começou um caso ali, outro caso ali. Um levante maior. Isso. Pra você ter uma noção, agora em 2019, do mês 5, né, de maio, do dia 5 de maio ao dia 3 de agosto, foram registrados no Brasil todo, 907 casos de sarampo. No Brasil todo? No Brasil todo. Agora? Até agora, até o dia 3 de agosto. Desses casos, 901 é o estado de São Paulo. Jesus! 5 901 aqui? Rio de Janeiro e 1 na Bahia. Então, é a projeção... E olha que nós somos um estado estruturado. Exato, assim, essa é a grande questão. E aí, inclusive a questão de vacinação, tudo mais, está bem mais avançado. Sim, e para você ter uma noção, a cobertura vacinal do Brasil, ela está variando entre 50% a 83%. Não está chegando mais a 100%. Então, por exemplo, o estado do Amazonas, por exemplo, é 50%. Isso é calamidade, isso é um problema sério de saúde pública. Quer dizer, 50% das pessoas estão se vacinando, os outros 50% não estão imunes. Né? Então, aí uma pergunta que me fizeram antes de entrar no programa, professor, mas tem a ver com o pessoal da Venezuela que está entrando no Brasil? Eu ia te fazer essa pergunta, porque eles assim, que trouxeram, né? Não. Então, mas aí que tá. A partir do momento que você está imune, você entra em contato, mas você vai estar imune. O problema é, as pessoas deixaram de vacinar e aí as pessoas, eventualmente, pela imigração, chegaram no país de forma inadequada, sem, digamos assim,
o crivo, isso, o crivo do Ministério da Saúde, da Anvisa, portadores, eventualmente, encontra pessoas que não estão imunes, que não estão vacinadas, elas vão contrair a doença. É isso que aconteceu. É uma das possibilidades. Então, não é só o povo portador, né, digamos assim. E, pelo amor de Deus, não estou dizendo que eles são, tá? Mas sim, um ou outro portadores entra em contato com pessoas não imunes, a doença vai acontecer. Até pela deficiência que está tendo naquele país, que não tem remédio, não tem nada, não tem comida na Venezuela. Eles estão fugindo de lá por causa disso. Exato. Estão passando fome. Uma ditadura comunista, né? Sim. Que tem muitos problemas. Muitos problemas. E aí as pessoas, em busca de uma vida melhor, acabam vindo para cá. Só que aí também traz as deficiências que este país se encontra, né? Sim, sem dúvida. Bom, eu queria voltar um pouquinho a essa questão. Claro, isso aqui lá. Me interessou, essa história da antivacina, essa ideia, essa onda que está acontecendo aqui nesse país. O que está acontecendo? As pessoas começam a divulgar, olha, por que não sei o quê, começa aquelas coisas, né? O WhatsApp, às vezes, começa a dar, pode ser pelo bem ou pode ser usado pelo mal também, né? Exato. Tem dois caminhos, duas explicações assim possíveis, tá? O movimento antivacina, ele é europeu, chegou aqui no Brasil sim, não dá para negar. Só que existe uma outra coisa também, que é a questão de quem hoje que você conhece, por exemplo, que tem paralisia infantil? Não. Com poliomielite? Não. Isso é um outro fato, as pessoas também... Que eu me lembro que foi falado até aqui no Brasil, foi erradicado. Exatamente. Então as pessoas, a doença não está acontecendo, eu não conheço ninguém que está doente, por que eu vou vacinar minha criança? Isso é uma coisa. A outra é o movimento antivacina. E aqui no Brasil tem uma situação também preocupante, que é um movimento, eu não sei se o termo correto é esse, mas naturalismo, que são as pessoas que não tomam medicação, não tomam vacina. É tudo 100% natural, vamos dizer assim. Só que a vacina não pode entrar nesse contexto. Né? Se você quer se alimentar de uma forma coerente ou correta do seu modo de querer, é uma coisa, mas... Deixar de vacinar, não. Não. E eu queria ressaltar uma coisa importante, que talvez as pessoas não estejam falando sobre isso, que é a questão do Estatuto da Criança, o ECA. Sim, se você não vacina a sua criança, se você deixa de vacinar a sua criança, você está indo contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. E você é passível de multa ou prisão, alguma coisa desse tipo, como responsável pela criança? Com certeza, é passível sim, porque você está ferindo um estatuto que é o que protege a criança, né? Então, é o direito da criança. É o direito da criança, exatamente. Ter acesso à saúde integral e tudo mais. Ser privada de riscos, essas coisas todas. Está tudo lá, descrito. Então, quando eu, responsável por uma criança, deixo de fazer uma vacina e essa criança contrai uma doença e acaba falecendo, eu sou responsável por isso, né? Não tem como negar. Então, isso é um ponto importante, né? Não é só uma questão pessoal. Eu estou ferindo o estatuto de uma criança e também estou colocando em risco toda uma população quando eu deixo de vacinar. Existe muito essa onda, né, das pessoas ficarem comentando aquilo que muitas vezes não tem conhecimento nem dados técnicos para se falar em relação a isso, né? E começa a virar um boato de um boato, igual a vacina da gripe, por exemplo, né? Muitos falam, olha, morreu fulana, morreu ciclana, porque às vezes não morreu por causa da vacina, morreu por causa de uma reação alérgica de outra coisa que deu reação com isso, né? E acaba se culpando tudo, não, eu não vou tomar não, Deus me livre. Né? Mas a proteção que se dá é muito maior do que na verdade... Não tenha dúvida. Agora, para a gente poder entender isso, eu queria chamar bastante atenção de você, vovó, vovô que está nos assistindo aqui, hein? Isso é muito importante. Vou fazer um parênteses aqui, né? Sim. No Emanuel, por favor. Mas olha, preste muita atenção, gente. Precisa, se o seu neto ainda não foi vacinado contra o sarampo, corre atrás, porque nesse mês de agosto aqui existe uma campanha muito forte, principalmente no estado de São Paulo. Está aqui o dado que você está falando, né? Sim. 901 casos dos 907 que existem no país, 901 casos está aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, é aqui que está saindo tudo, né? Uma coisa importante também... Surgindo. Isso, exatamente. Se você for viajar para uma área endêmica é a área que tem maior casos, né, que tem mais casos de sarampo. Eu não vou recordar agora todas as cidades, mas no site do Ministério da Saúde está citado lá as cidades. Então, não viaje para essa cidade com menos de 15 dias antes de vacinar.
né? Porque é o tempo aí mínimo aí para a criança conseguir desenvolver os anticorpos para conseguir, se for exposta, não contrair a doença. Tá, nós estamos aqui então, até que você falou uma coisa muito interessante, nós estamos em rede nacional, né? Todo mundo de todos os estados do Brasil está nos assistindo nesse momento. Então, aquelas pessoas que vão vir para o estado de São Paulo, fazer um passeio, né, que vem para cá para passear, enfim, está de férias e tem suas crianças, tem que imunizar. Porque o risco de pegar aqui no estado de São Paulo está bem maior. Isso, exatamente. Os 900 casos aqui no estado de São Paulo, né? É importante procurar o centro de saúde do seu bairro, da sua cidade, para receber as orientações. Né? Então, porque isso está mudando também, é um momento de mudança, transformação, né? Não tinha, começou a aparecer, uma cidade aqui, outra ali. Então, é importante buscar orientação na sua própria cidade. Então, vai no centro de saúde e verifica como é que está a campanha, se tem alguma novidade. Eu posso dizer que já é um surto da doença, já ou não? De certa forma, sim, porque a gente já tem vários casos, tá? Surto a gente considera quando tem casos números maiores. Isso, vou dar um exemplo para você. Em 2018, teve um surto na Itália. 4.000 casos. Aí foi considerado um surto. Só que esses dados são preocupantes. Né? 900 casos, a gente tem que pensar na transmissão. A transmissão ela é contato direto, respiratório, né? Tosse, super fácil espirro. Então, para você ter uma noção, se eu estou com sarampo agora e eu espirro aqui, esse ar e essa superfície aqui, o vírus pode ficar ativo até 2 horas. Então, se eu vier aqui passar a mão e botar a mão na boca, na mucosa, ou na mucosa, no nariz, coçar o olho, você está contaminado, sim. E a gente tem um problema aqui no Brasil. Se der um contato, de um aperto de mão, com certeza, um abraço, tiver contato com a via respiratória, você vai se contaminar. E é interessante que a cultura nossa aqui no Brasil, a gente não tem esse cuidado, né? Por exemplo, ao espirrar, as pessoas normalmente espirram na mão, né? E aí elas fazem assim, na superfície, alguma coisa assim. O ideal seria você espirrar nessa altura aqui do ombro. Não sei se o pessoal está conseguindo enxergar aí. Sim, tá? Ó, para mostrar lá. Mostramos lá. Aí. Isso, nessa altura aqui, ó. Tá? Não na mão, né? Porque na mão você vai pegar na mão das pessoas, você vai pegar em alguma superfície. Eu admiro que os povos, principalmente os orientais, eles usam máscara, né? Eu acho muito interessante isso, os japoneses, os chineses, a gente vê sempre isso daí, né? Que eles têm esse cuidado com o outro. Exatamente, é o senso de civilidade. Né? Eu estou doente, mas eu preciso proteger o outro que não está doente. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental para que a nossa função agora do profissional de saúde, o Ministério da Saúde, todas as autoridades de saúde, é quebrar essa cadeia de transmissão, né? Porque senão isso pode virar uma epidemia, rapidamente. Por quê? Porque a transmissão é fácil e o vírus é de alto contágio, né? Não é um vírus simples, o contágio é muito rápido e fácil. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo, Emanuel, okay. Mas no próximo bloco a gente vai falar, na realidade, o que é o sarampo, quais os sintomas dele, para que as pessoas possam identificar melhor do que nós estamos falando aqui, ok? Nós vamos para o rápido intervalo, então a gente volta já.